Olá, gente. Então, vamos fazer agora a segunda parte do primeiro capítulo. Quem assistiu o primeiro capítulo do que nós estamos aqui, né, estudando da Apologética da Mamãe Ursa, eu fiz uma resenha falando um pouco da primeira parte do capítulo. Eu espero, nessa parte agora, falar toda a segunda parte. O capítulo 1 é bem grande e tem várias coisas interessantes. Eu estou tentando enxugar aqui, mas Deus tem conduzido, né? Tem direcionado aquilo que a gente vai falar. Então, vamos lá. Na parte que eu vou falar agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de fundamentar a fé dos nossos filhos, né? Eu não vou nem pegar todo o trecho, vou pegar só um pedacinho do final do que ela diz sobre isso, mas ela traz algo interessante também ainda no primeiro capítulo, que a fé dos nossos filhos não deve estar baseada apenas em experiências pontuais. Por quê? Porque quando a gente baseia a nossa fé em experiências e sentimentos, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Então, se você não tem uma fé consistente em Cristo, e ela cita aqui o texto de Mateus 7, sua fé vai estar, como é que eu posso dizer, condicionada àquela experiência daquele dia, aquele culto avivado, sabe, a amizade das pessoas, e você não vai estar com o coração firmado em Cristo. Então ela traz isso também, que ela teve que aprender, né, à medida que ela foi aprendendo mais a palavra e aprendendo mais também em relação à própria fé, ela, né, não baseou a fé dela nos próprios sentimentos. Então, uma frase que ela diz assim, que minha fé não se baseia em sentimentos, mas está alicerçada na verdade imutável e absoluta da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Então é uma das coisas que a gente precisa ter isso muito firme. Não só para ensinar os nossos filhos, mas até para a gente mesmo, né? Ter uma fé firmada em Cristo. Evidências do cristianismo e a impressão digital inconfundível de Deus na criação são meus faróis de sanidade em meio ao mar agitado de emoções incertas. Então a gente tem que realmente pedir a Deus esse discernimento, né? E essa fé realmente, esse conhecimento da palavra, porque as nossas emoções com certeza são incertas, né? Eu já passei por situações realmente de me ver abalada emocionalmente, né? E aí a gente tem que realmente se fundamentar mais em Cristo para a gente se fortalecer e fortalecer aqueles que estão próximos da gente. Às vezes minhas emoções concordam com a verdade e então eu me sinto amada por Deus, em paz com Ele e próxima do Senhor. Já outras vezes minhas emoções discordam da verdade e eu não sinto nada disso. Mas seja como for, sou grata por minha fé não depender da areia movediça que são as minhas emoções, pois há dias em que elas simplesmente estão um caos. Então, né, se isso acontece com a gente, imagine com crianças, adolescentes, jovens, né? Então, as emoções, elas enganam realmente, né? E a outra coisa que ela diz aqui, embora saibamos que devemos construir sobre a rocha fundamental que é Cristo, Mateus 7, percebo uma tendência crescente de confundir os sentimentos por Jesus com o próprio Cristo. Há uma diferença essencial entre ensinar filhos a fundamentar sua base espiritual na experiência com Jesus e ensiná-los a fundamentá-la no próprio Cristo. Eles precisam de algo que não muda, isto é, a verdade inabalável e absoluta da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Jesus, como está escrito, né? Evidências e emoções mudam com o passar do tempo e de forma imprevisíveis. Então isso é interessante, né? Porque é algo que a gente precisa explicar para os nossos filhos, né? Desculpa, né, gente? Nós precisamos explicar para as nossas crianças, para os filhos, para os alunos da EBD, a depender, a confiar realmente a partir do conhecimento de Cristo. E até nós mesmos precisamos buscar esse conhecimento de Cristo, né? Eu vou fazer também aqui uma série de devocionais sobre o livro de João, depois eu vou explicar porquê, mas foi algo que eu constatei na sala, conversando com crianças. A necessidade, primeiro em mim, de buscar realmente conhecer mais sobre Jesus e ensinar mais sobre Jesus. E acho que a gente está vivendo um tempo onde isso é muito, muito necessário. Voltar aos fundamentos. Quem é Jesus?
né? O que é que ele fez? Qual a importância de Jesus? Porque eu sou cristão. Isso é um fundamento que a gente precisa realmente não perder de vista. E aí outra parte, né, do capítulo, que eu acredito que é uma das partes mais importantes desse capítulo também, é quando ela fala do êxodo da juventude. E eu creio que todo mundo aqui, todo mundo que vai assistir esse vídeo, deve conhecer alguém que foi criado no Evangelho, mas em algum determinado momento deixou de crer. Ou crianças, eu digo isso porque como professora de escola bíblica dominical, a gente vê crianças que questionam muito, questionam a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, então acabam aceitando muito fácil aquilo que os professores dizem na escola e acabam questionando. E aí ela usou o termo êxodo da juventude. Êxodo ocorre, né, com aquela saída, aquela passagem, né, fazendo relação ali com o que aconteceu quando o povo hebreu saiu do Egito rumo à terra prometida. E aí diz assim: o êxodo da juventude refere-se à porcentagem de jovens cristãos que param de ir à igreja. Esse cenário inclui aqueles que se declaram ateus, agnósticos ou, mais recentemente, nenhuma dessas opções, ou seja, sem afiliação religiosa. E ainda que tenha sido amplamente pesquisado, documentado e discutido, esse êxodo, em muitos círculos cristãos, continua ignorado. Embora existam opiniões diversas, as quais podem mais soar como estatísticas contraditórias, conclui-se que ele é real, é trágico e agora tem atingido os jovens mesmo antes que entrem na faculdade, ao contrário de antigamente, que costumava atingi-los após certo tempo dentro da universidade. Eu vou ler até o final desse trecho. As razões para esse êxodo são variadas, matizadas e um tanto complicadas. Infelizmente, não há um tumor que possamos tratar e assim curar a doença. Em vez disso, há tentáculos cancerígenos crescendo em todas as experiências espirituais de nossos jovens. A apologética não é a única solução, mas faz parte dela, mesmo que seja frequentemente ignorada. Então, assim, o que é que acontece, né? Teve algo chocante aqui que ela colocou, quando você pensa assim, né? Que jovens, adolescentes, crianças ainda não, mas eu vejo muito no meio de adolescentes e jovens que chegam em determinado momento e viram para os seus pais e dizem: eu sou ateu, eu sou agnóstico. E aí, né? Então é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre esse preparo, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos capacite a preparar os nossos filhos em relação a isso. A conhecer a palavra de tal forma que não seja necessário esse desvio, né? E ela fala, como eu falei antes, né? Ela fala que isso pode ser evitável. E muitas vezes isso é ignorado, muitas vezes as pessoas acham que como é que ela colocou aqui? Isso é ignorado e também muitas vezes as pessoas acham que isso pode ocorrer apenas com o jovem adulto, né? Às vezes acham que não ocorre com criança. Mas isso hoje em dia, a partir do momento que na educação os professores eles estão, como é que eu posso dizer, instruídos a levar para a criança um ensinamento mais ateu, ou, né, um pouco mais de paganismo também. Então esses professores eles são instruídos a levar essas crianças a questionarem realmente as religiões judaico-cristãs, né, e o ensinamento mesmo bíblico. Eu digo isso porque quando em determinado momento eu estava fazendo aula como aluno especial num doutorado em ensino, era História, Filosofia e Ensino das Ciências, aqui na minha cidade, na Universidade Federal. E as disciplinas, né, que eu fazia parte, principalmente a disciplina de Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Crítica, eles colocavam dessa forma para os professores que estavam ali, né? As pessoas que estavam ali querendo ser professores da área de ciências, e se colocava dessa forma, que o problema do mundo está na religião
nas religiões judaico-cristãs, né, e começavam a colocar o ateísmo como algo que fosse uma ponte de libertação. E sendo que a gente entende, né, que tem alguns autores até que falam sobre isso, que necessita mais de fé para ser ateu do que para ser cristão, porque todas as evidências apontam para Deus, todas as evidências apontam para a Bíblia como a verdade, né, como um ensinamento que pode libertar as pessoas, que pode trazer mudança de vida, né, trazer um padrão saudável de moralidade. Mas nas universidades a gente vê pessoas aprendendo, né, e são vários projetos, e aí vai vários cursos e várias formações continuadas, e os professores só aprendendo a passar para os alunos que a Bíblia é desnecessária. Então é algo que a gente precisa realmente estar muito atento a isso. Eu vou andando para a gente não ficar com o vídeo muito extenso, né? Então vocês entenderam aí que esse êxodo é isso, esse desvio. É quando os nossos, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, não vou nem dizer as nossas crianças, mas como a autora fala, a gente tem que ter essa preocupação cada vez mais cedo, porque as crianças estão ali porque os pais levam. Mas como é que está o coraçãozinho delas em relação à palavra? Será que está aberto em relação a isso? Tem também, como ela diz aqui, ó, não é a única solução. A apologética não é a única solução. Como pais, como cristãos, a gente tem que estar ministrando sobre a vida das nossas crianças, orando, né, investindo tempo de qualidade, fazendo com que aquela criança viva Jesus realmente, entenda quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, saiba quais são os atributos de Deus, conheça a Deus profundamente, se envolva com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E isso também vai ajudar. Mas conhecer um pouco mais, conhecer, digamos assim, as armas do inimigo, pode-se dizer assim, né? Que a apologética vai trazendo muito isso. Você conhecer essas filosofias que envolvem seus filhos através da educação. Tudo isso vai fortalecer essa convivência com seus filhos. E aí tem uma outra parte aqui ainda desse capítulo que diz assim: o que os jovens deixam para trás nesse êxodo? A pergunta é boa, cuja resposta é um pouquinho complexa. Abandonar a fé e a igreja não são necessariamente a mesma coisa. Deixar de ir ao culto, apartar-se da sã doutrina e abraçar o ateísmo são 3 formas de abandono, e nenhuma delas é menos pior. Da geração de millennials à geração Z, enquanto alguns saem fisicamente da igreja devido a eventos e mudanças de vida, muitos a deixam de coração e mente por motivos emocionais, comportamentais e intelectuais. Então às vezes pode acontecer isso, né, nessas gerações. Depois eu vou até gravar um vídeo falando sobre as gerações, né, diferentes gerações, milênios, Z. Tem hoje, né, nós temos aí com geração alfa, beta, que nasceu esse ano. É bom a gente entender um pouquinho o que difere uma da outra. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Muitas vezes, aí ela traz aqui, né, deixar de ir para o culto, apartar-se da sã doutrina e abraçar o ateísmo. E a gente pode observar que muitas vezes filhos de cristãos que saem da igreja e acabam abraçando o ateísmo, né? Acabam adotando um lado totalmente oposto, né? Deixando totalmente de acreditar em Deus. Então é isso que a gente tem que se preocupar. Quando um jovem descreve sua religião, é normal ouvir da sua boca algo do tipo: sou espiritual, mas não sou religioso. Não faço parte de nenhuma religião ou denominação. E aí eles tem uma pesquisa que chama de geração nem, né? Que não é isso nem aquilo. É claro que existem aqueles que renunciam toda a crença em Deus, que são os ateus, ou não têm certeza de que podem ou não saber se ele existe, que são os agnósticos. Então vamos pedir a Deus realmente discernimento. Tem um capítulo aqui que fala sobre discernimento. Vamos buscar em Deus esse empoderamento na palavra, para que a gente não crie ateus nem agnósticos. E orando sempre, claro, né? A palavra sempre diz isso, orando sempre. E aí tem aqui uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que foi conduzida por Josh McDowell, que é um autor de livros, né, muito famoso. Ele foi um ateu e se converteu, e tem uma história de vida muito linda, tem até um filme sobre a vida dele. Tem o Barna Group,
e Mike Napa. Eles descobriram-se, né, nessa pesquisa descobriu-se que dos adolescentes autoproclamados cristãos, e eu achei interessante e triste ao mesmo tempo, todo esse resultado que vou ler aqui agora. 41% não tinha certeza se Jesus ressuscitou fisicamente. Pensa assim, você vai chegar para o adolescente e perguntar: você acredita que Jesus ressuscitou? Aí o adolescente vai dizer: ai meu Deus, será? Ah, eu não sei, eu não tenho certeza não. Ah, não, acho que não. Então eles não estão fundamentados, não é isso? Não estão fundamentados na fé. 63% não acreditava que Jesus é o Filho unigênito do único e verdadeiro Deus. Está na Bíblia. Então eles não conhecem. 44% acreditavam que a Bíblia não passa das muitas vozes autoritárias. Peraí, vou ler de novo. 44% acreditava que a Bíblia não passa de uma das muitas vozes autoritativas acerca de Cristo. Então, assim, eles não entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que é a nossa regra de fé e prática. É mais um livro, digamos assim, né? Mais uma das vozes. 33% acreditava que Jesus não é o único caminho para o céu. Está falando aqui de adolescentes autoproclamados cristãos. 5% estudavam a Bíblia diariamente, abaixo dos 8%, né, que até em 1991. E em número crescente, começava a acreditar que o Espírito Santo não passa de um símbolo da presença e do poder de Deus em vez de uma pessoa da Trindade. 60% sentiam-se duvidosos, incertos ou confusos quanto à confiabilidade da Bíblia. 70% expressaram dúvidas persistentes e mensuráveis quanto à realidade daquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. E é triste isso, né? Porque assim, se a gente for pensar em nossos filhos, como a gente falou ali de Moisés, né? Moisés, deixa eu abrir aqui. Quando Joquebede colocou Moisés ali no cestinho, né, e para que ele fosse salvo no rio, ela sabia, algo dentro dela dizia que Moisés tinha um propósito a cumprir. E aí hoje eu estava aqui pensando em casa, né? Todos os nossos filhos têm um propósito a cumprir. Né? A gente não deve negligenciar a educação dos nossos filhos, achando que, não vou me importar, vou deixar para depois. Nunca deixe para depois. Hoje nós vemos muitas mães chorando aí, por aí, né? Que perderam filhos. Gente, perdoa os meus nés, né? Até eu tô me incomodando com tanto né. Mas com o tempo eu vou melhorar nisso também. Então, aí vem a pergunta. Um mundo cada vez mais hostil. E ela sempre incentivando a gente a estudar apologética. E tem um trecho que ela diz: visto que essa tendência acelerada já é uma realidade faz algum tempo, as primeiras gerações do êxodo de jovens, da geração X e milênios, são agora as que contratam, ensinam e influenciam a geração mais jovem, atualmente a geração Z. Também presenciamos hoje, e não consigo deixar de sentir um nó na garganta, a primeira geração desses exilados religiosos, criando a sua própria ninhada. Esse cenário carrega implicações tremendas para a sociedade, pois somos agora uma sociedade pós-verdade, pós-cristã, vazia da influência do Evangelho e esperando para ver de que maneira o espiritual não mais religioso, finalmente cairá. Isso é nítido. Eu creio que muitos pais podem até comentar aqui sobre isso, né? Nós vivemos numa sociedade, ela fala aqui, né, dessa questão da ninhada, porque pessoas que deixaram de crer, se casaram, estão tendo filhos, e esses filhos estão crescendo sem crer no Evangelho, né? Então, assim, é muito comum hoje é mais comum até, eu digo isso pela escola onde minha filha estuda, tem mais adolescentes, filhos de ateus, tem mais adolescentes ateus, porque acreditam que esse é o caminho. Tem muitos adolescentes, tem uma menina mesmo que chegou lá esse ano, ela acredita piamente
que o cristianismo deve ser combatido. Ela é extremamente hostil ao cristianismo. Estou falando de adolescentes de 13 e 14 anos. Filhos de uma geração que começaram, né? Nessa geração, como ela chama aqui, geração X, milênio, que começaram a deixar de crer. Bom, estamos chegando agora mais do meio para o fim, né? Desse capítulo. Esse capítulo é bem grande, tem capítulos que são menores, aí fica mais fácil. Mas esse ele é grandinho. E aí ela vai falar um pouco sobre mitos acerca do êxodo da juventude. Então, assim, existem alguns mitos, né, que eu achei bem interessante ela abordar isso, né? De que muitas vezes ela fala assim, né? De maneira semelhante, Satanás trabalhará por meio da pressão e do caos cultural para perseguir seus filhotes e não os deixar em paz. Nossas barreiras proverbiais deixarão de funcionar tão bem quanto funcionavam antigamente. O inimigo não se cansa de forçá-las. Nós duas não podemos aliviar a sua carga de roupa suja. Sinto muito. Mas conseguimos ajudá-la a entender e a solucionar alguns dos mitos que cercam o êxodo da juventude. A verdade é que, quando se trata dessa tendência, pode surgir alguma distorção cognitiva na maneira de compreender o tema. Não deixe que essas coisas criem raízes em sua mente. Então, assim, é importante a gente saber que existem mitos, né? E que a gente pode vencer esses mitos. Eu vou tentar ler da forma mais resumida que for possível, certo? Então, o primeiro mito, todos que vão embora um dia voltam. Então, assim, né? Ela chama aqui de efeito bumerangue. É como se... É um mito acreditar que não vou me importar com a espiritualidade dos meus filhos, não, porque um dia eles vão se desviar, depois volta. Só que isso não é verdade, muita gente sabe disso. E hoje em dia, né, como eu falei, estamos em 2025, novembro de 2025. Se esse vídeo se você tiver acesso a esse vídeo mais lá na frente, vai entender que nesse período, se eu não me engano, no final de outubro desse ano, ou início de novembro, mas há alguns dias atrás, houve uma operação policial onde muitos e muitos jovens e adolescentes morreram. Muitos. E eu acredito que muitos filhos de cristãos. E assim, muitas mães chorando, né? Acho que o que mais marcou o Brasil também foi isso. Muitas mães chorando a morte dos seus filhos. Então é sobre isso. É sobre não deixar a própria sorte. É sobre não achar que ele vai, depois volta. Depois a gente ora e volta. Né? Nem sempre volta. Então a gente sabe que a gente está vivendo um tempo muito difícil. Aí vamos ler aqui, né? Há anos que, em muitos círculos cristãos, impera a seguinte ideia: todo filho se rebela, faz parte do amadurecimento. Deixa ele curtir a vida, mas logo em seguida, a carta é tirada da manga. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Em outras palavras, esperamos abertamente que nossos filhos cristãos se tornem bumerangues. E o que há de errado com esse pensamento? Primeiro, não devíamos esperar que os nossos filhos podem acabar se desviando só porque os outros falam que isso é inevitável. Então, esse é um dos pensamentos. Porque todo mundo diz que vai se desviar, vou esperar então que minha filha se desvie. Não. Eu posso, né, buscar em Deus que ela aprenda a palavra e nunca vá para outro caminho. Então, essa é uma das coisas, né? Você confiar e ensinar o caminho aos seus filhos. Mas sempre orando. A gente sabe que esse risco existe. Mas a gente vai estar sempre orando em relação a isso. Nem toda criança se desvia. Eu não me desviei. Meus filhos não se desviaram. Esse é o mito também, viu, gente? Mas a gente sabe, né? Que ainda que, às vezes, algumas pessoas não se desviaram, mas tem outras que se desviam. Então, é um mito de que todos podem se desviar e é o mito de que nem todo mundo vai se desviar, né? E as estatísticas sobre o êxodo mudam com o tempo. Pesquisa tem mostrado que uma tendência geral de adultos retorna à igreja após se casarem e terem seus próprios filhos.
Essa tendência diminui drasticamente a partir da geração X, que agora está criando filhos em um mundo menos religioso do que em sua infância. Então, assim, o que foi dito aqui? Né? Que muitos achavam, não, mas depois ela vai casar e volta e tal, volta com a família. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, onde há uma hostilidade muito grande em relação ao cristianismo, muitos não voltam. Eu conheço uma família que as meninas, elas foram criadas no Evangelho, né, e vivenciaram muitas batalhas, muitas lutas, e por fim, já quando estavam na adolescência, os pais se separaram. E depois essa jovem, ela se casou, e depois ela e o marido dela concluíram que eles iriam seguir, junto com os filhos, serem consagrados a outra religião e seguir aquela outra religião. Né? Então, só para vocês entenderem que não é só um fogo de palha de juventude. Né? Às vezes, famílias que deixam o evangelho são estabelecidas em outras religiões. O cristianismo tem sido cada vez menos aceito socialmente. Em outras palavras, nós só estamos perdendo aqueles adultos que não voltaram feito bumerangue, mas também os adultos incrédulos que no passado, embora nunca tenham crido em Cristo, examinariam a fé pelo bem de seus filhos. Resumindo, você não pode mais contar com o efeito bumerangue. Eu diria que é mais um efeito a Deus. Então, se a geração se a geração X não está retornando à igreja como as gerações anteriores, e se os milênios mais velhos são ainda menos religiosos do que a geração X, o que acontecerá com a geração Z, a maior geração atual, e a primeira geração verdadeiramente pós-cristão, com menos da sua metade frequentando a igreja? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente passa a pensar muito no futuro da igreja, no futuro do evangelho, né, da pregação do evangelho. Porque à medida que isso vai aumentando, essa tendência, né, vai aumentando, as pessoas se tornarem menos cristãs, né, viver numa geração pós-cristã, a gente tem que entender que a pregação do evangelho acaba sendo comprometida. O evangelho vai perdendo mais espaço na sociedade. Então vamos para o segundo mito. Meu filho vai ficar bem, pois ele está na EBD infantil, estuda na escola cristã, vai ao grupo de jovens, estuda por educação domiciliar. Eis o mito do plano seguro cristão. Meu filho está na igreja desde que está na minha barriga. Aí ela fala, né, que pôs a Bíblia narrada para a criança ouvir, não sei o quê. E aí você começa a criar esse mito de que o fato da criança estar em algum lugar já alivia seu lado, né? Já dá aquele desencargo de consciência e ele está seguro ali. Não, ele só vai estar seguro a partir do momento que ele confessar Jesus como Senhor e Salvador e ele entender, né? Ele buscar a palavra de Deus como direção para a sua própria vida. Eu não vou nem ler muita coisa aqui do capítulo, mas é bem em relação a isso, né? Do capítulo que eu digo o quê? Desse trecho. Mas tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que ela fala assim: por mais incrível que pareça, colorir imagens de animais em um barco e ensinar historinhas em um quadro de feltro não ensina às crianças que aquilo que você está dizendo é de fato verdade. Acontece que elas acreditam exatamente naquilo que dizemos, ou seja, que não passam de historinhas da Bíblia. Muitas vezes não ensinamos doutrinas e habilidades que possam ajudar nossos filhos a pensar criticamente a partir de uma perspectiva bíblica diante daquilo que aprendem na escola. Pronto, isso aqui já mata tudo aqui, né? A gente precisa mostrar que o evangelho não é só uma historinha, né? E aprender a levar os nossos filhos a entenderem, né? Como é que eu posso falar? A responder de forma bíblica, certo? A triste realidade é que em muitos casos ganhamos nossos filhos por meio da diversão, de amigos, de noites de pizzas, mas não necessariamente para Cristo. Então essa é a necessidade, ensinar sobre Jesus. Vocês não precisam, né, comprar um livro a mais. Vou comprar um livro. Qual é o melhor livro que fala sobre Jesus? A Bíblia. Ensina a Bíblia, né? E aí isso já vai ajudar muito. Vai fazer uma grande diferença na vida dos nossos filhos. O terceiro mito
meus filhos não precisam de um preparo apologético antes de entrarem na universidade. Então esse mito aqui é dizer que você não precisa preparar o seu filho antes da faculdade, antes do ensino médio. Tem uma outra pesquisa que foi dada aqui antes, né, que muitos jovens se afastam de Deus ainda no ensino médio, no fundamental. Então, assim, esse é o mito, você achar que seu filho não precisa se preocupar com isso, que sua família não precisa se preocupar com isso, que seu ministério infantil não precisa se preocupar com isso. E por fim, e aí tem, né, já a conclusão do capítulo, eu vou pegar alguns trechos aqui que eu grifei, que diz assim: cabe a nós, mães, forjar uma cosmovisão em nossos filhos desde cedo, ensinando-lhes teologia e apologética. A boa notícia é que cristãos zelosos têm tomado para si a tarefa de desenvolver recursos e currículos destinados ao ensino infantil desde os anos pré-escolares. Pais e pastores que têm dado introdução de teologia apologética e cosmovisão a crianças mais novas costumam ficar surpresos com as perguntas que elas fazem e com a capacidade de pensar em questões diversas. Afinal, nossos filhos são como esponjas. O ponto central é o que eles estão aprendendo. O êxodo da juventude é real, e agora que está ciente, alerta e não mais suscetível aos mitos comuns a respeito desse assunto, você está pronta para descobrir o que significa ser uma mamãe ursa e como neutralizar as mentiras culturais que têm atacado seus filhotes. Assim, oramos para que, quando terminar de ler este livro, você fique e esteja sedenta por apologética e preparada para ensinar seus filhos a engolir o doce mel da verdade de Deus. E aí tem aqui algumas questões de revisão e meditação, que aí quando você tiver o livro, aí você vai ler e vai trabalhar isso com seus filhos. Espero que você tenha gostado. Para mim está sendo uma bênção gravar isso. Eu vou começar também a gravar o devocional sobre João, para a gente conversar um pouco sobre João aqui. Eu não sei se é aqui ou no Instagram, ainda estou decidindo isso. Mas leia, independente disso. Busque falar sobre Jesus, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia toda. Mas comece, se for o caso, comece pelo Novo Testamento. Comece a conhecer Jesus intimamente. Essa também está sendo minha busca. Eu também ainda estou buscando, eu estou como você, buscando fazer o caminho de volta, buscando me aprofundar mais na palavra, buscando fazer valer esse chamado que Deus nos confiou, de sermos mães, né, de educar pessoas, de direcionar pessoas para o propósito. Amém, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.